perfeito, Arthur. Houve muito marketing, mas pouca informação. Ninguém sabe exatamente quais são os números. Ninguém sabe. Nós acordamos com a ideia de que era 1 bilhão e 700. Aí depois já eram 700 milhões, porque as coisas não se somavam, dívidas e aporte. Depois, a ideia era que é 70 milhões, mas o restante vai ser em 3 anos. Não, mas na verdade o restante vai ser em 10 anos. Não, mas na verdade o restante vai ser em 30 anos. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Levinciano criticou a oferta não vinculante assinada entre o Vasco e a empresa americana e opinou sobre outras soluções que também seriam viáveis ao clube carioca. Na noite desta última quinta-feira, 25, o Vasco deu mais um passo importante rumo à criação da sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Em reunião do Conselho Deliberativo, foi aprovado por maioria dos votos empréstimo ponte de 70 milhões de reais com a empresa americana 777 Partners, com quem já há um memorando de entendimento assinado para o investimento no futebol do Cruz-Maltino. Estou lá fazendo a minha MBA em Administração de Futebol na UEFA, e lá nós temos NKPAPI, mais um exemplo que nós estudamos, de clubes, empresas bem-sucedidos e mal-sucedidos. Depende da estratégia, depende do envolvimento, depende da conexão que tem com o torcedor, depende do tamanho do clube, depende do tamanho da torcida, depende de uma série de fatores. Existem diversos clubes e empresas na Europa que faliram. Por exemplo, 17 clubes que já jogaram a primeira divisão italiana faliram. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses números que são apresentados. Porque, por exemplo, 700 milhões para o Vasco, parece um número gigantesco, mas 700 milhões em quantos anos? Em 3? Em 10? Em 20? Em 15? Em 30? Quantos anos? E de onde vem esse dinheiro? Porque se esse dinheiro vem todo ano, um investidor trazendo de fora do sistema do clube, é uma coisa. Mas se esse dinheiro vem de uma expectativa de superávit que será gerado com o futebol, que será reinvestido no próprio clube, é outra coisa completamente diferente. É como se você estivesse comprando o clube por aquele aporte inicial. Então a gente tem que entender porque existe assim uma atração do torcedor pelos números. O torcedor fica, caramba, fiquei rico da noite para o dia, mas peraí, tu ficou rico com o dinheiro da onde? Que vem da própria operação do clube que você já torce. E mesmo assim, quando você fala de 700 milhões, como parece ser o valor global, que está se colocando aí para a SAF eventual SAF do Vasco, você está falando, na verdade, de um valor que é dividido, na melhor das hipóteses, em 3 anos, é 1/5 o que o nosso maior rival fatura. Então isso significa o quê? Que nós não vamos disputar títulos. Principalmente se o investidor for obrigado a ter um superávit mínimo de pelo menos 60 ou 200 milhões. Se for 3 anos, pior, porque ele vai ter que ter um superávit, em vez de 630 dividido por 10, vai ter que ter um superávit de 630 dividido por 3, de 210 milhões por ano. Ora, para você ter um superávit, seja de 63, ou pior ainda, de 210 milhões por ano, significa que tu não vai conseguir fazer um time de futebol bom. Porque tu vai ter que investir muito comedidamente. Não é disputar títulos. A verdade é que a conta não fecha. Essa coisa de que nós vamos ser campeão agora. Não fecha a conta. E isso é uma pena, porque isso é uma ilusão para um torcedor que já está muito sofrido. Eu acho que o Vasco precisa ser arrumado, precisa gerar credibilidade, precisa ter gente séria trabalhando, gestão profissional, e vai se recuperar como outros clubes do futebol brasileiro se recuperaram. E estão aí nadando de braçada, disputando Libertadores, ganhando Libertadores, com craques que já jogaram na seleção brasileira, que jogam na seleção brasileira. Então, nós precisamos recuperar a nossa autoestima, recuperar a nossa capacidade de entender que há vascaínos capazes de colocar o Vasco no seu devido lugar. E repudiamos essa forma antidemocrática, assodada, apressada, que está sendo feita. Isso não é da natureza do vascaíno e do Vasco. O Vasco sempre foi um clube que se orgulhou dos seus valores, entre eles de ser um clube democrático, de ser um clube de entregas sociais,
de ser um clube que investe em várias modalidades de esporte, de ser um clube que luta contra o preconceito. O Vasco tem esses valores. E esses valores estão sendo desrespeitados com todas essas estratégias que estão sendo usadas da diretoria administrativa de utilizar de uma série de meias-verdades, de informações que parecem informações marqueteiras, mas que não nos dão informações nem para vocês da imprensa. Eu tenho certeza absoluta que hoje, se eu perguntar a você, a qualquer pessoa da imprensa, ela não é capaz de explicar detalhadamente qual é o modelo que vai ser aplicado no Vasco. Por quê? Porque as informações não estão compartilhadas. E eu assim, lamento muito de frustrar o torcedor com esse posicionamento, com esse olhar, mas esse é um olhar de quem ama o Vasco, de quem está aqui para proteger o torcedor do Vasco, proteger os principais valores do clube e fazer o vascaíno entender que é possível, sim, nós sermos campeões de tudo novamente, mas que talvez esse caminho seja um caminho que não tem a força suficiente, porque as contas matematicamente não fecham se você tiver paciência de entender que esses números não são números que estão sendo colocados na mão do clube no momento que se assina um possível contrato como esse.